Livros que eu compraria só pela capa. Nossa, Laura, mas você é tão superficial assim? Sim, gente, eu sou muito superficial. Qualquer livro que tenha uma capinha bonitinha, eu já quero comprar, gastar todo o meu salário e ficar sem dinheiro nenhum, né? Porque nós, leitores, somos assim. Ai, Laura, mas você é tão superficial assim? Sim, gente, eu sou. Qualquer livro que tenha uma capa bonitinha, eu já quero comprar. Às vezes eu me ferro por isso? Às vezes eu me ferro por isso. Mas, muitas das vezes, o livro é tão bom quanto a capa. Então, geralmente vale a pena. Pra começar, o primeiro livro não é uma capa assim, nossa, sensacional. Mas, gente, quando eu vi, eu achei ela linda. E pra mim ela é linda, que é Vizinho Infernal. Gente, eu acho a capa linda, tá? Eu acho essa dinâmica de cores muito incrível. Eu acho que a capa, ela é tão simples que ela é bonita. E às vezes falta isso, porque eu vejo umas capas muito decoradas, muito loucas, com um monte de coisa, aí fica aquela poluição visual. E eu fico, não, isso é demais, too much. Mas essa capa, ela é simples, ela tem duas cores principais, ali o casal principal, né? Então, perfeito. Nossa, Laura, mas você vê a capa e não vê nada do livro? Não, né? Quando eu vejo a capa, eu fico, compraria. Aí eu vou ver só a sinopse mesmo, né? E vejo se eu realmente compraria. Sobre esse livro, a única coisa que eu sei é que ele é um demônio, e ela descobre isso, e que ele é vizinho dela, né? Por isso o nome Vizinho Infernal. E ela quer mandar ele de volta pro inferno, só que ele não quer ir. E ele fica tipo assim, gata, eu não vou pro inferno, você vai ter que me aceitar aqui. E aí eles começam, tipo, Enemies to Lovers, eu acho, né? Porque eu não li. E aí ele fica dando umas cantadinhas nela, e ele é bonitinho, e ela também tá tudo se querendo. Enfim, gente, é isso. Não sei como que termina, porque no fim das contas ele é um demônio e tem que voltar para o inferno. Mas é isso, gente. Essa é a única coisa que eu sei do livro. Não é muito, mas já me faz querê-lo, já que a capa é linda, sinopse é muito interessante e a capa é linda. O próximo livro é Um Encantamento Delicado. Gente, olha essa capa, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Quando eu tava rolando o Amazon, só pra ver livros mesmo, porque eu direto faço isso, eu vi essa capa e fiquei, meu Deus do céu, que capa linda. Aí eu fui ver a sinopse, não chamou tanto a minha atenção, mas eu acredito que eu posso dar uma chance e ver se realmente é bom. A nossa protagonista costura roupas mágicas. Por quê? Porque quando ela faz uma roupa, ela faz com as melhores memórias daquela pessoa. Se ela fosse fazer um top pra mim, uma saia pra mim, seria com as minhas melhores memórias, tipo assim, as mais que eu tô feliz, sabe? Que a Laura está rindo, está gargalhando, tá com sentimento de bondade no peito. Então, ela fica muito famosa por isso. E aí tem um príncipe de bem longe que ele fica sabendo disso, que as peças dela são únicas, que são mágicas, que são incríveis e que tem isso, né, de tipo memória, essas coisas assim. E ele quer contratar ela pro casamento dele. Gente, eu posso estar falando coisas erradas porque é livros que eu compraria pela capa e não livros que eu compraria pela sinopse. Então, assim, eu sei pouquíssima coisa sobre o livro. E aí ela vai pra lá costurar pra ele, porque ela é pobre e ela, tipo, vai ganhar muito fazendo isso, ajudar a mãe dela, enfim. É aquilo, né, gente? Palácio, então, tipo assim, hierarquia, o povo bem idiota, pra não falar outra coisa, né? E o príncipe também parece que é meio idiotinha também, sabe? Ele não é flor que se cheire. Só que, aparentemente, tem um enemies to lovers, só que, tipo assim, ele vai casar e ela tem que voltar pra cuidar do povo que ela deixou pra trás. Povo não, né? Família dela. E aí vai ter esse dilema, tipo assim, será que eu fico aqui? Será que eu volto? Então a gente já sabe que vai ter um casal, só que a gente não sabe o que vai acontecer com esse casal, porque um tá prometido e a outra tem que voltar e arcar com a própria responsabilidade sobre a família que ela tem. Então, mas é isso, gente, a capa é linda e eu super compraria. Eu confesso que essa história de príncipe, dele ser idiota, de não sei o que, de palácio, gente, isso já me cansou porque eu leio muita romantasia, então o que eu mais leio é príncipe idiota. Então, vamos ver, né? Eu acho que eu compraria porque a capa é linda
E é uma romantasia, e eu leio muita romantasia, e pode ser que essa me surpreenda. E eu espero que de um jeito bom. O próximo livro é Imagens Estranhas. E, gente, a capa desse livro é linda. A capa é perfeita, só que tem um problema. Eu não gosto de contos. E esse livro são contos. Assim, são contos que eles se juntam, então você tem que descobrir o que tá acontecendo, mas são contos. E o que faz eu gostar um pouco dele é que são contos que se juntam. Porque se fossem contos separados, eu acho que seria um pouco mais difícil pra mim, porque eu já li um livro de contos. Tudo bem que era contos de ficção científica, que é Sonhos Elétricos, e eu odiei. Gente, eu odeio conto porque são histórias curtas que elas ficam em aberto e eu odeio coisa em aberta. Gente, se eu comprei um livro, eu quero o começo, meio e fim. Ai, mas é sobre fazer você pensar. Me faça pensar com o final fechado, entendeu? Eu não gosto de final em aberto. Aí eu vou ler 10 contos pra todas as 10 histórias ter o final em aberto. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas, nesse livro aqui, os contos, eles se interligam e você tem que descobrir o que tá acontecendo, porque parece que são histórias diferentes que se juntam e tem um porquê de tudo isso. É tipo um mistério. Lembrando, gente, eu não sei, tá? Então, se eu tô falando alguma coisa errada, você já leu o livro? Escreve aí embaixo. Claro, não vai me dar spoiler, porque eu quero comprar esses livros um dia. Mas escreve, não, Laura, é assim, assim, assado. Não, não são contos, são isso, não sei o que. Enfim, me diga, me diga. Os Perigos de Fumar na Cama. Gente, quando eu olhei essa capa e eu olhei esse título, eu fiquei, uou, esse livro vai expandir minha mente e eu vou mudar depois que eu ler ele. Só que são contos, e são contos separados. Então, assim, ai, a capa é linda. A capa é linda. Eu quero muito comprar um dia. Só que... Aí eu lembro de Sonhos Elétricos, que eu li e eu odiei. Odiei. E eu tenho muito medo, mas a capa é tão linda que eu acho que, me passa uma vibe de contos com crítica social. Então eu quero ler esperando algum baque, entendeu? Eu quero realmente que me faça pensar. Às vezes, se tiver um bom final aberto, só que, tipo assim, bem construído, que nem foi O Abismo de Celina, ok. Porque esse fim, ele foi aberto. Eu não gostei muito, porque eu não gosto de final em aberto, mas ele me satisfez, entende? Agora, se for um final em aberto, que não fecha nenhum buraco, não nada, gente, eu vou ficar puta. Basicamente isso, mas a capa é linda e eu quero ler muito. Ai, Laura, você não sabe nada sobre? Não. E a capa me passa uma vibe meio indie, alternativo, então eu gosto e quero comprar, quero ler. E vamos ver se eu mudo a minha ideia sobre contos, porque pode ser que nem todos os contos tenham finais abertos, né? Pode ser que tenha algum conto que seja tudo fechadinho e bonitinho. O próximo livro é algo que me surpreendeu, porque assim, eu já me interessei por alguns recontos, né? Mas eu sempre tiro da lista porque eu sei que eu nunca vou ler, porque a gente reconto. Reconto de algo que eu já conheço, não quero ler, entendeu? Não quero. Mas esse aqui é promissor, assim, eu acho que é promissor, né? Eu pelo menos acho. Que é O Amor é a Magia Mais Forte. Gente, o nome já é um boom, né? Já é meio impactante. Eu sei que é meio clichê, mas eu acho bem, uou, o amor é a magia mais forte. E temos a capa, que é belíssima, 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 belíssima. E eu demorei um pouco pra ver que era da Branca de Neve, só que a maçã na capa meio que entrega, né? Eu acho que tem uma maçã na capa, mas enfim. Gente, eu não sei quase nada sobre essa história. Esse é puramente pela capa, que é belíssima, com esses tons de azul. E, gente, eu acho incrível essa capa. Mas, o que eu sei é basicamente assim. Que a nossa querida Branca de Neve, ela ganha uma maldição, eu acho, que quando ela completar 18 anos, algo vai acontecer. E aí eu sei que os 7 anões viram 7 feiticeiros. Então assim, gente, aí eu já achei demais, tá? Temos 7 feiticeiros na história. Uou! Tem alguém pra proteger a Branca de Neve, além do príncipe, né? E, gente, é só isso que eu sei. Vocês acreditam que é só isso que eu sei? É só isso e a capa. Gente, esse é o meu grande motivo para comprar livros. A capa. O próximo eu já começo por um lado mais gótico. Lois. É Lois? Não sei, mas Lois, a Bruxa. O que acontece aqui nesse livro? A nossa protagonista, ela é órfã e por N motivos ela tem que ir para Salem. Só que lá tá acontecendo a caça às bruxas e ela é acusada de bruxaria.
Só isso que eu sei. Mas, gente, eu acho que não há nada mais a ser dito. Provavelmente vai ter críticas sociais. Eu amo crítica social. Tem uma capa bonita, tem uma vibe de feitiço, bruxa. Eu não sei se nesse livro vai ter um mundo mágico ou se vai ser algo mais real, como se bruxaria não fosse real e ela fosse acusada disso e sofresse por isso, sofresse por algo que nem é real. Ou se vai ser real, só que ela não é bruxa, entende? Ou ela vira uma bruxa, não sei, gente. Eu sempre quero muito ler, porque eu tô muito curiosa. Eu nunca li um livro nessa vibe de caça às bruxas. Eu sei que tem vários por aí, né? E eu também quero ler os outros, mas eu quero começar com esse. Eu acho que vai ser muito bom começar com esse, então eu vou começar com esse. E depois eu me aprofundo em outros livros na mesma vibe, na mesma estética. Gente, Mariposa Vermelha. O que falar dessa capa? Essa capa é incrível. E quando eu li a sinopse, porque, gente, eu li só pra fazer esse vídeo, porque antes eu não sabia. Quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus. Se eu sabia disso, eu esqueci. E se eu esqueci, como eu esqueci disso? Porque essa sinopse é maravilhosa. Basicamente, estamos num mundo onde magia é proibida. E ela esconde os seus lindos poderes para não ter o mesmo final que a sua mãe. Ou seja, ou a mãe dela morreu, ou a mãe dela sumiu. E pode ser que esteja viva ou não. Só que aí, nesse caminho que ela tá vivendo meio escondida, ela encontra o cara que acabou com a sua família. Então acho que ele matou todo mundo, né? Eu lendo, acredito isso. E aí, pra se vingar, ela faz um pacto com o demônio. Eu acho que é um pacto, tá, gente? Eu tenho quase certeza que é um pacto. E aí, gente, isso é genial. Eu nunca vi, assim, um pacto mesmo descrito em livro. Eu sei que você pode estar tipo, Laura, isso pra mim é muito comum. Mas pode ser pros livros que você leia. Eu nunca vi, eu fiquei tipo assim, uou, pacto com o diabo, isso é muito legal. Não façam, né? Não recomendo. Só que ela começa a rever alguns pensamentos, alguns conceitos, e vai ter como se fosse uma jornada de conhecimento, de se ver por dentro, sabe? Ver quem você é. E eu acho que ela vai ficar arrependida, ninguém sai bem fazendo um pacto com o demônio. Ele sempre te dá uma rasteira. Então eu acho que ela vai ver que deu merda e ela vai ver que a vingança não é o caminho certo a se seguir, né? Então eu quero muito ler esse livro, ver como que vai funcionar essa dinâmica dela perceber que ela tá errada, dela perceber que mesmo acontecendo todas as coisas, às vezes a gente tem que deixar o passado pra trás. Claro que nunca esquecer, mas, né? Eu acho que o livro vai ser mais pra esse lado psicológico, lado pesado, tipo assim. Porque eu acho, gente, que é universal. Se vem um cara aqui e mata minha mãe, eu vou querer vingança. E se por acaso viesse o diabo oferecendo vingança pra mim, é muito suscetível que eu aceite, porque o cara matou minha mãe. Só que a gente sabe que fazer pacto com lá de baixo não é muito legal, né? Então eu ia perceber que eu me ferrei, e acho que vai ser a mesma coisa com ela, e ela vai perceber que nem tudo vale a pena. O próximo livro é Lembre-se de Nós. E esse eu tenho uma noção do que se trata. Todos, né, eu tenho quase uma base. Mas a capa é linda, gente. Eu adoro essa mistura de rosa e dourado. Eu acho uma vibe meio dourado, né? Enfim, é que eu tô olhando aqui pra baixo pra ver. Mas o que eu sei é um casal lésbico. Só que uma delas esquece tudo. Ela tem acidente e esquece tudo, acho que dos últimos 2 anos, que foi o tempo que ela se descobriu, que elas namoraram, e elas namoravam escondidas, então tudo é meio escondido, então não tem prova suficiente. E aí a outra, que lembra das coisas, né, gente, é que nem o nome eu sei delas, mulher 1 ou mulher 2. A 2, que lembra de tudo, tenta convencer a outra, ó, a gente namorava, a gente era muito feliz, a gente vivia uma vida incrível, nós éramos felizes juntas. Ela nem lembra de ter se descoberto. Então, assim, gente, vai ser pancadaria esse livro. Eu acho que é pra fazer marmanjo chorar, né? Então, eu tô muito empolgada pra ler. A capa é linda, a sinopse é melhor ainda. E eu tenho vergonha de quantos livros LGBTs eu já li. Olhando assim, agora, 2. Eu li 2. Que é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que é meu livro favorito da vida, e Os Dois Morrem no Final. Então, assim, só esses 2 livros, gente, eu preciso aumentar isso aí, né? Eu preciso ter mais livros aqui coloridos, né? Não dá pra viver só de romance hétero. O último livro, eu suspeito que seja a capa mais bonita desse vídeo. É que, assim,
cada hora que eu olho pra uma, eu penso que essa é a mais linda. Só que essa aqui, gente, é realmente a mais linda. Sonho e Pesadelo. Gente, olha essa capa. Eu gosto desse contraste de cor de meio roxo, rosado, com a pele preta dela, o cabelo branco, ele todo meio dark, porque ele é o pesadelo, né? E, gente, eu acho isso incrível, incrível, incrível. E é óbvio que pela capa você já percebe que vai ser um casal, gente, óbvio. Eu acho que é isso. Eu sei muito pouco sobre esse livro, muito, 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 muito pouco. Eu acho que é um Enemies to Lovers, meio místico, de sonhos, pesadelos e essas coisas assim. E eu não sei muito do que se trata, mas eu já quero muito ler, porque essa capa... Gente, e esse livro incrível, e tudo muito lindo, e tudo muito maravilhoso, e tudo muito eu quero agora. E é isso, gente, eu não sei quase nada, mas ele me encantou. Sonho e Pesadelo é um best-seller, ou seja, tá bem famosinho, mas eu não vejo ele sendo muito falado, mesmo sendo best-seller. Uma coisa que eu fico pensando, né? Tem vários best-sellers que a gente nem escuta falar, né? Mas é isso, gente. Vídeo curto, rapidinho, pra entregar pros meus 170 seguidores, pra vocês não ficarem sem vídeo e não sentirem saudade de mim. E sugestão de livro. Ai, Laura, lê esse, lê aquele. Eu tô pensando em começar a fazer assim. Vocês deixem o livro aqui embaixo, e aí o comentário que tiver mais curtidas eu vou ler. Só que eu tô pensando em, tipo, fazer isso em shorts, porque lá tem mais view, e aí a gente interage mais, e aí vocês deixam um livro, aí o livro que for mais curtido eu vou comprar, vou ler e vou trazer resenha. Aí depois eu anuncio isso lá no Shorts, porque lá vai todo mundo ver, né? E até mais gente que nem é inscrita pode ver, participar também. Só escrever lá, e quem tiver mais like ganha. E é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!